Boa noite, pessoal. Hoje, no nosso episódio, né, nós estamos com o Vandelso Araújo de Souza. O Vandelso é MBA em Engenharia de Manutenção, formado em Engenharia de Produção Mecânica, sócio fundador da Impacto Engenharia de Processos, trabalhou como supervisor de expedição na Facchini, gerente de produção da Robel Móveis, atuou como instrutor do Senai, né, em Mirassol, e nos cursos relacionados à área produtiva. Vandelso, uma boa noite. Seja bem-vindo. Né? É um prazer tê-lo aqui. Né? A nossa amizade já é uma amizade de longa data, Luciano. E a gente fica muito feliz quando a gente traz os amigos aqui para, junto conosco, transmitir informações e conhecimentos não só da área de segurança, mas da área produtiva também. Vandelso, eu não te conheço, estou te conhecendo agora, é um prazer também para mim em tê-lo aqui conosco, na nossa casa, a casa é sua, certo? Fica à vontade, meu amigo, isso aqui é o nosso podcast, igual eu já te falei, ele é voltado para a segurança do trabalho e termos afins, entendeu? E eu quero agradecer o pessoal que está me vendo aí. Eu não vim no podcast passado, não sei se falaram mal de mim ou não, mas eu estou aqui agora, certo, pessoal? Vamos curtir, vamos deixar teu like, vamos para frente, bola para frente. A gente tem que atingir nosso 1 milhão de inscritos. Dê seu like, compartilha com os amigos, com os colegas. Se você gosta da área de segurança, da área de meio ambiente, da área de ESG, curta, compartilhe, inscreva, que é importante, né? Assim você vai estar dando mais força para as informações que é transmitido para todos aqui. E a nossa meta é chegar até o Natal com 4 milhões de visualização. Chicote estrala, hein, Douglas? Opa! Beleza? Vandelso, é uma honra, tá? A casa é tua, entendeu? Fica à vontade, vamos lá, vamos partir para cima. Vamos começar o nosso podcast agora, entendeu? Fica à vontade, meu amigo. Vandelso, como o Luciano falou, né, vamos iniciar com a sua trajetória, né, sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, né? A gente falou aqui o mini currículo, mas com certeza é bem mais amplo que isso, né? Boa noite, Douglas. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, né, pelo convite. Quando a Suma deu a mensagem para mim, eu fiquei muito lisonjeado. Falei para minha esposa Mara que eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Quem é o Vandelso, né? O Vandelso é um menino que nasceu aqui na periferia de Rio Preto, família muito humilde, os pais não tiveram oportunidade de estudar, mas os filhos alguns tiveram, e graças a Deus eu fui um deles, consegui fazer engenharia de produção, fiz um pedacinho de administração 2 anos, mas não era a minha veia. A minha veia sempre foi voltada para a indústria, eu sempre gostei muito da engenharia, olhando para a Facchini, eu entrei na Facchini com 15 anos. A minha história profissional começa ali, né? E ali eu comecei a ver o pessoal desenvolvendo os produtos. Só do projeto. Naquela época os desenhos eram na prancheta ainda. Não tinha AutoCAD. Régua T, Isso, exatamente. Então, aquilo me conquistava, porque eu gostava muito de desenho e tal. E trabalhei na Facchini, entrei como almoxarife, 15 anos de idade, muito jovem. Trabalhei até 2001, depois fui supervisor de expedição. Fiquei lá 17 anos até minha saída. Mas nesse processo eu conheci a engenharia de produção, com uma consultoria de São Paulo, que veio prestar consultoria na Facchini na época. E conheci lá alguns engenheiros, né? E foi quando me apaixonei mesmo pela profissão. Estava fazendo administração, né? Saí da Facchini para ir trabalhar com um desses engenheiros, né? Tinha montado uma empresa de consultoria. Eu não fazia engenharia ainda, não conseguia pagar o curso de engenharia. E, né, no atendimento a alguns clientes, uma das empresas acabou me convidando para trabalhar com eles. E eu fui gerente de fábrica da Robel, né? E nessa virada aí de chave, vamos dizer, profissional, surgiu a oportunidade de voltar a estudar, né? E eu aproveitei essa oportunidade com todas as minhas forças, né? Fiz engenharia, que foi um curso bem desafiador. Terminando, eu fiz o MBA. Aí fiquei na Facchini, na Robel até 2018, praticamente julho. Aí de lá eu saí, voltei a trabalhar em uma consultoria de engenharia de produção. Em 2020, definitivamente, eu abri a minha empresa. Eu sou o pai da Natália, esposo da Mara. Uhum.
Essa mulher maravilhosa. Eu até pensei que a Natália ia estar aqui hoje, porque a Natália, ela é engenheira de produção também. Ah, é? Seguiu a os Natália caminhos do também pai é e trabalha engenheira. com o pai. Então, Lucas, agora ela saiu. Ah, é? Ela foi para uma indústria, porque assim, o que é a Natália? Ela gosta muito da engenharia, mas ela gosta da engenharia do ponto de vista de gerenciar uma fábrica, por exemplo. Esse trabalho que você fica um tempo numa indústria, depois você vai para outra indústria, depois você vai para outra indústria, ela acabou falando, pai, não sei se é isso que me deixa feliz e tal, né? Então, hoje ela não trabalha comigo, mas trabalhou. Trabalhou bastante tempo comigo, sim. O que é bom também é porque ela é muito jovem, 20 e poucos anos. Vai fazer 27 mês que vem. A questão do gerenciamento na indústria acaba pegando experiência, vivência, Sim. né? E futuramente, com certeza, ela vai estar com isso na veia, vamos dizer assim, né? Eu até acredito que assim, eu nunca influenciei a Natália a fazer engenharia. Porque eu achava que ela tinha muitas boas ideias escrevendo. Mas era muito criança, escrevia errado. Né? Mas eu achava as ideias muito bacanas. E eu falava para ela assim, você podia fazer jornalismo, quando entrava nesse assunto, né? E ela acabou partindo para engenharia. Sigo você, isso aí. Aí acabou trabalhando comigo uma época, acho que ela viu a minha jornada como gerente de fábrica, né, durante 10 anos, e eu acho que foi isso que fez ela preferir a jornada de gerente de fábrica do que de engenheiro, especificamente. Legal. Dois, pode dar o segmento. A gente estava conversando, né, esses dias agora, sobre a questão da avaliação de risco dentro dentro da indústria, né? Porque normalmente o que acontece? As empresas elas sempre estão remediando. É difícil você pegar uma empresa, por exemplo, que lá na planta, lá no projeto, ela já faz a questão de previsão de riscos, né? A questão de sinalização, onde vai ficar a disposição de máquinas, enfim. E eu acho que essa é a realidade sua, né? Às vezes, por exemplo, você chega numa empresa para dar a consultoria, fazer o seu trabalho, e você vai ter que remodelar toda ela, né? Qual que é a experiência sua nesse sentido, o Vandeus, com relação a essa questão, né, que o correto deveria ser antes, mas você já pega a fábrica andando, vamos dizer assim, né? Ainda mais quando ela é uma empresinha pequena, ela vai inchando, vai crescendo e vai tendo que fazer alguns improvisos, vamos dizer assim. Se ajusta de acordo com a demanda, né? Isso. Nem sempre é o melhor. Às vezes, por exemplo... Deixa eu só dar um adendo agora em cima disso daí. É assim, ó. Na avaliação de risco, vamos falar de layout de fábrica, certo? Ok. Eu já tenho uma fábrica que já está funcionando, já está rodando, porém não está 100%, e você entra para poder redimensionar e fazer dar lucro. Ok. É a geração de lucro. Muitas das vezes, também, você tem que modificar o layout da fábrica, lógico, né? Tira daqui, põe tal. E envolve o funcionário, ok? Tal. E implantação de novas máquinas também. Quando você faz esse redimensionamento na fábrica, você também se atenta para a NR12, que é a proteção daquela máquina. Que você dá uma pincelada sobre isso para nós, só para a gente entender a parte do treinamento, da consultoria, do redimensionamento da fábrica e da implantação de uma máquina nova perante a segurança do trabalho dos profissionais que estão ali. Para a gente poder explanar bem essa ideia, para o pessoal de casa entender a gente nesse ponto de vista, entendeu? Entendi. Assim, eu tenho vários, podia falar de vários casos aqui, de alteração de layout que eu participei, né? Eu tenho que foi um case muito legal de uma indústria de estofados de Votuporanga, onde o dono queria alugar um outro barracão porque ele achava que o prédio dele estava muito pequeno. E não tinha área de fuga, não tinha caminho, não tinha corredor, não tinha... E a gente fez um trabalho onde toda a indústria ficou na mesma planta, não precisou alugar nada, sobrou espaço, criou os corredores, os caminhos, né? Tanto que o dia que o pessoal do bombeiro foi fazer a vistoria, elogiou. Falou, rapaz, o que você fez nessa indústria que agora está mais segura? A gente não enxergava essa segurança, né? Porque assim, o pessoal acha que eu vou seguir aqui, Luciano, mas eu vou te responder sobre a NR12. Fica tranquilo. Tá? Por exemplo, o pessoal acha que o extintor tem que estar liberado. Então tem uma pintura ali no chão, eu não sei o tamanho dela,
Eles deixam ela liberada, mas eu não consigo chegar no extintor. Falo, não, então vamos lá. Área liberada é criar um caminho para que eu possa chegar até o extintor e fazer ali a prevenção do incêndio, né? Combater o princípio do incêndio. Então, não tinha isso daí. Né? E aí começou a ter esse nível de segurança. Né? E eu sempre falo, pessoal, vocês só vão entender a importância do acesso fácil ao extintor se você precisar dele. E eu já vivi isso. Por mais que você esteja preparado, no primeiro instante, você tem uns 10 segundos de barata tonta. Você não sabe o que você faz e o extintor está fácil de pegar. Imagina se estiver obstruído. Então é muito complicado. E nessa indústria, Luciano, não teve entrada de nenhum equipamento novo. Né? A gente só readequou o posicionamento dos equipamentos. Na marcenaria tem alguns equipamentos que ele fez a adequação da NR12, ele contratou um engenheiro mecânico que fez essa adequação para ele. Certo. O resto é tudo montagem. É montagem, né? Fábrica de estofado, fora costura e marcenaria é montagem. Então a gente teve mais essas mudanças. Quando se fala de um equipamento novo, o fabricante ele é obrigado a garantir e enviar o equipamento com todas as normas, respeitando todas as normas de segurança da NR12. Hoje é muito difícil você comprar um equipamento que ele venha novo, tá, de uma indústria não fabricado, adaptado, ou fabricado por alguém que improvisou ali para te ajudar num processo simples. Não. Quando você compra o equipamento de uma empresa conceituada no mercado, ela te vende ele já com as proteções da NR12. Sim, perfeito. Eu me preocupo, sim, quando eu vejo operação inadequada. Quando eu vejo sensor obstruído. Porque o pessoal sabe fazer isso. O jampear, né? Isso, que é o famoso jampear. Ele não funciona. Eles sabem fazer isso aí com uma categoria. Então, assim, toda vez que eu encontro uma situação dessa, eu trabalho com o gerente, né? Primeiramente, para respeitar a hierarquia ali dentro da indústria, e diretamente com o proprietário. Entendi. Né? Eu estou te perguntando isso porque isso ocorre demais, né? Sim. A gente está na área da segurança do trabalho, a gente vê muitas empresas, indústrias, que as máquinas são máquinas antigas e que não tem layout de NR12 nem de segurança para quem está operacionando a máquina, entendeu? Fábrica antiga, quase todas. Aí a gente, tipo assim, qual que é o papel nosso? A gente tem que contratar um engenheiro mecânico, tem que laudar, tem que providenciar aquela proteção para não decepar um membro, tal. Exatamente. Só que muitas das vezes o dono da empresa, ele acha que ele sabe fazer tudo, entendeu? Ah, não, essa proteção, põe uma gaiola aqui, joga uma tela ali, amarra uma galinha para cá e 2 porcos aqui, o trem fica chique. E não funciona assim, entendeu? O estudo tem laudo, tem documento, tem registro, tá? O negócio é sério. É sério. Então, quem está em indústria hoje, o técnico que está em indústria hoje e se depara com uma condição dessa, ele tem que ficar atento e ele também tem que ter a responsabilidade de fazer a gestão daquela máquina, de fazer a gestão daquele layout em relação à proteção do funcionário. A gente costuma dizer assim, Vandelso, que o colaborador, se ele chega de manhã para trabalhar com saúde, ele tem que voltar para casa, para a família dele, com o mesmo perfil e a saúde que ele chegou para poder trabalhar cedo. Né? Perfeito. Porque, mediante um acidente de trabalho, quem sofre é a família, é ele e a família dele. Né? Mediante um óbito, quem sofre é a família dele. Enfim, a fábrica, a linha de produção não para. A produção não para. Tem custo, tem que entrar o dinheiro, tem o carregamento, tem um cliente final que quer comprar, então aquilo lá. O cliente final não sabe da condição que está aquela fábrica, como ela está sendo operacionalizada. Ele não sabe, ele quer o produto. Chegou com uma qualidade para ele, custa o que custar, ele não sabe o que houve lá atrás. Então, esse trabalho que você faz é um trabalho muito importante, tá? Tem que ser feito mesmo, isso daí é maravilhoso. Não só mexendo na linha de produção, quanto também mexendo na movimentação de pessoas ali dentro, entendeu? E sempre se atentando para isso, né? As proteções que a NR12 exige, não é a tua praia, mas você tem entendimento para isso. Você sabe que tem que ter, igual o jampeamento
de uma parada de emergência. Ah, vou jampear porque às vezes é mais prático. De uma né? porta que ele quer abrir quando a máquina está funcionando. Isso aí acontece demais. Mas não por culpa, às vezes, nem do dono da empresa, mas por culpa do funcionário que ele quer facilitar para ele. Ainda mais se ele ganhar por produtividade. Exatamente. Só que ele não sabe que quando ele é afastado pelo INSS, ele vai ganhar por carteira, por CTPS, não por produtividade. Isso. Aí aquele salário que é desse tamanho passa a ser assim. Aquele conforto que é assim passa a ser assim. Vem o desespero. E se ele receber, certo? Porque a burocracia é muito grande. Então, seria assim, essa avaliação de risco aí dentro de um chão de fábrica, eu entendo que teria que ser dessa forma. E você sempre faz ele em conjunto com o técnico de segurança, você chega a conversar com ele, ou com a segurança do trabalho, ou com a engenharia que está ali, no caso, você sempre se entrosa. Tem esse entrosamento entre você no dimensionamento do chão de fábrica e a segurança do trabalho que está ali implantada já. Se vocês se conversam sobre isso? Quando tem o técnico, sim. Mas a indústria, quando ela é pequena, né? Abaixo, não sei se mudou a lei, mas era até 100 funcionários, ou abaixo de 100 não tem técnico. Eu tenho alguns clientes na faixa de 30, 40, 50, e tenho clientes, né, que tem técnico, tudo certinho. Tem até engenheiro, tinha até engenheiro, uma das indústrias de segurança do trabalho. Sempre, Luciano, sempre. Porque o Douglas falou de uma coisa que as pessoas precisam pensar muito. Principalmente o nosso ouvinte, ou o nosso, né, espectador, aí, não sei como é que vocês chamam aqui, Os nossos colegas, né? Nossos colegas, nossos colegas aqui do podcast, é que não existe produtividade sem segurança. Exatamente. Não existe, não tem como, cara. Não tem como. Então, assim, nessa minha jornada, eu já vi pessoal falar assim, não, mas é muito produtivo. Cara, que essa serra exposta, não existe isso, vai parar. Né? Quando eu fui gerente, né, na indústria, eu tinha autoridade para dizer parou. Parou. Então a gente parava. Né? Eu trabalhei com um técnico de segurança, se ele me permite dizer o nome dele, Sim, o Dave. Claro, opa, amigo nosso. Né? Tive muitas boas experiências com todos os técnicos que eu trabalhei, tenho respeito por todos eles. Mas o Dave foi uma experiência excepcional. Excepcional. Então, assim, eu apoiei o Dave em todas as decisões que a gente tomou. Todas. Mesmo contrariando diretoria, contrariando a equipe de liderança, contrariando o operador de máquina. Eu usava exatamente a frase que o Luciano usou há poucos instantes aqui. Da mesma forma que você chega, eu quero que você volte para a tua casa. Exatamente. Então você vai parar. Enquanto a gente não arrumar o equipamento, você não vai trabalhar. Uma curiosidade do Dave, né? O Dave Sabion, o Dave lá do Senac, está no Senac hoje. O pai dele, né? Eu trabalhei com o pai dele na faquinha. Ele era técnico de segurança. Ele seguiu os caminhos do pai. Só que ele foi além, né? Ele fez engenharia elétrica e depois engenheiro de segurança. Tá? Um abração, Dave. Dave tá aqui. Valeu, Dave. Um abraço. Então, assim, sim. Quando não tem, né? Porque eu assim, como eu atendo esse empresário pequeno, ele, tem um cara vendendo uma máquina ali, não sei o que, ele me mostra os vídeos. Falo, mas onde é que está a segurança disso? E se acontecer isso? E se falhar aquilo? E se acontecer o outro? Enfim, sabe? Só que aí, Luciano, entra um fator que ele é talvez decepcionante num certo ponto de vista, né? Que é o seguinte, você diz o que é o ideal, mas você não tem autoridade para fazer o ideal. Sim, nem sempre, né? Por quê? Porque se ele falar que, como você falou, põe uma telinha, amarra 2 porcos, 2 galinhas, mete o pau que eu quero peça, né? É isso aí. Então, se o empresário estiver fixo nisso, não tem jeito, não vai ter segurança. Graças a Deus, hoje, com os clientes que eu atendo e com os que eu atendi, a gente acaba debatendo muito. Mas chega num consenso que a segurança é o item número 1. Porque sem segurança não tem pessoas, e sem pessoas não tem produção. Sem contar também que a segurança, né, ela faz parte do processo e da qualidade do produto e do próprio trabalho, né? Porque se houver um acidente, a máquina é danificada, o sistema para. A linha toda para. A linha, né? para, os funcionários. Às vezes tem que ter troca de funcionário, porque aquele funcionário que acidentou não vai poder voltar. Tem prejuízo grande, né? Não, tem. Você já viveu já um momento desse? Já. Já? Já. Tipo assim, que teve que parar a linha por causa de um acidente? Já.
Já? Já. E o desperdício é grande? Não, o desperdício é grande e, assim, o trauma que aquilo causa nas pessoas é muito maior do que qualquer outra coisa. Porque o acidente dele não é só dele, né? Não. Ele se acidenta, ele se prejudica, aí, tá, vamos falar do pessoal, né? Ele se acidenta, ele se prejudica. Então, ele acidentou, parou ali. Só que você trabalha do lado dele, você trabalha do lado dele, você vai ficar abalado, você vai ficar abalado, porque mexe com o psicológico, é isso que você está dizendo. Exatamente. E qual que é a segurança para o próximo fazer? Zero. Entende? A segurança que eu digo mental. A segurança Ele mental. vai ficar travado, a equipe Ele vai ficar travada. Exatamente. Exatamente. Isso aí deve dar o Exatamente. quê? Uma linha parada de quanto tempo, assim? Que Se me fala? se depender do acidente, se for um acidente grave, você pode parar até meio período. De amputação de membro ali, você vai parar por horas, dependendo do que acontecer no equipamento. E eu acho também. que não para só por causa da alimentação, mas para mesmo tipo assim. Eu acho que chega a dispensar os colaboradores do setor que visualizaram aquilo, vai para tua casa e, né, no amanhã você volta. É mais ou menos igual acontece em obra, né, Douglas? Quando tem um acidente grave ou um acidente fatal num canteiro de obra, a gente tipo assim, não é que tem, mas a gente usa o bom senso de dispensar todo mundo, vai embora, fica ali só as pessoas emergentes que tem que estar ali, entendeu? E aí a bucha vem, né? Aí vem Ministério, CREA, enfim, vem todo mundo. Mas a gente, por quê? Se deixar o funcionário ali, não vai produzir mais nada. O nível de vai concentração dele é baixo, o risco é maior, né? E vai aumentar o comentário, e às vezes o comentário sai até torto, porque... é igual aquela história assim, né? Você conhece aquela história assim? O cara sai de casa, aí ele vai para algum lugar, aí de repente o cara briga e alguém ameaça ele com faca. Beleza, só ameaçou com faca, o cara foi para casa. Aí já comentou, rapaz, você viu o cara levou uma facada, o quê? Não... Morreu. Rapaz, o cara levou 5 facadas e não morreu. Então a conversa cria um telefone sem fio muito grande, se deixar o colaborador ali implantado na cena do acidente. Então acho que por isso que deve dar uma travada grande, né? Não, trava. E assim, depois disso, o empresário sabe disso melhor do que qualquer um, vem o prejuízo financeiro. Você comentou do prejuízo que a família vai ter e o trabalhador vai ter, e esse é imensurável, porque não dá para você medir, não dá para você cobrir. Exatamente. Não dá, dependendo, o cara perdeu a mão, e aí? Tem que aprender a comer com a outra mão, fazer tudo com a outra mão, ou perder um braço, ou uma perna, né? Não vamos nem falar da vida, né? Então, e tem a questão monetária, que vai prejudicar a indústria, vai prejudicar diante do Ministério do Trabalho, dependendo da forma que acontecer, da forma que foi entendido, né? Vai prejudicar o caixa da empresa, porque esses pagamentos são muito altos, né? Então, a verdade é uma só, acidente, ele não tem ninguém beneficiado, seja ele qual for o acidente. Não. Eu vou um pouquinho mais além, que eu já trabalhei em indústria, que às vezes a logística, ela está esperando aquela produção para carregar e sair. Então o cara está lá 2 dias parado com o caminhão dele. É o comum. Aguardando aquela produção que ainda está na linha, que o turno do dia está fazendo, para o turno da noite terminar e já ir para a área de logística para ir embora. Acontece isso daí. Olha o que para. Então, para o insumo, para a produção, que para a embalagem, que para o carregamento, que para o motorista, que para a transportadora que é terceirizada. Isso, rapaz, isso vai longe demais. E hoje, Luciano, tem um troço aí, que é o tal dos full da vida, que a gente adora. Enquanto consumidor é lindo. Eu compro essa caneca hoje, ela chega amanhã. É lindo, né? Mas eu atendo quem atende esse trabalho. A margem de erro é 0. Quando eu tenho o caminhão que está esperando, beleza, você vai ajustar. Você vai ajustar com a loja. Mas quando tem horário para coleta, esses grandes mercados hoje aí do e-commerce, todos os grandes, na sua maioria, tem hora para coleta. É às 9, é às 10, é às 2 horas. Se você não entregar, você é penalizado. Tem multa? Tem, Não, você não sofre uma multa. Você é penalizado no site. A tua entrega é ruim, teu score é ruim. Entendi. E aí você começa, tipo assim, se ele te indica muito para as vendas, você começa a atrasar, teu score baixa, ele para de te indicar. Então, Vandelson, quanto mais tecnologia, mais pressão psicológica em cima. Isso é isso que eu ia chegar agora. Questão da indústria 4.0, né?
você como engenheiro de produção, né, você está vivenciando isso, mas a gente vê, né, alguma coisa e tal, mas você não. No caso seu, você vivencia isso no dia a dia, vamos dizer assim, né? No campo da indústria 4.0, né? O que vai melhorar e o que é preocupante, Vandelson? É assim, ó. Tudo que gera informação para tomada de decisão o mais rápido possível é lindo. Até uma pessoa me perguntou essa semana assim, ó. Me mandou um vídeo de uma IA fazendo o mapeamento de produtividade de uma área de atendimento, de um pessoal que atendia, um pessoal atrás e tal. E aí me perguntou, o que você acha disso? Você acha que é uma escravidão moderna? Né? Então, para responder sua pergunta, eu vou usar a mesma ideia que eu passei. Se a base for boa, é top, mas se a base for ruim, esquece. Porque assim, o que é produtividade? É você produzir aquilo que você é capaz dentro de condições normais de trabalho, tá? Ergonomicamente, com segurança, tudo certo. Considerando a fadiga, né? Tem uma tabela de fadiga para poder calcular aí o teu cansaço durante a jornada. Se tudo isso estiver respeitado, é top. Né? Porque o que é a indústria 4.0 na minha visão? É velocidade de informação. Eu não vou falar dessa indústria tão tecnológica no sentido de processo automatizado. Porque a gente não tem isso daqui. Principalmente no nosso interior, não tem. Uma ou outra empresa que tem alguma coisa. Mas é muito pouco. Eu acho que tem mais usina de cana, né, hoje em dia, né? Pode ser. Eu acho que vai ser a mais tecnológica das nossas. Porque lá é produção contínua. A maioria dos processos é contínuo. Na nossa indústria, né, de manufatura, da nossa região aqui do interior, a gente não pode falar que a gente tem indústria 4.0. A gente pode dizer que a gente está caminhando para a indústria 4.0. Né? Mas a gente não tem. Porque eu digo assim, né, a questão das... Hoje o maquinário, né, Fabril, é tudo automatizado, né, tá cada vez mais. O trabalhador ele vai ter que ser também qualificado para isso. Inclusive, a gente está até falando sobre isso aquele dia que a Aline teve aqui. Sim. Né? A questão, por exemplo, do trabalhador ter que se recriar, ele tem que se atualizar constantemente, senão ele vai ficar fora. Né? Tem que ser... Hoje em dia o cara tem que se atualizar, né? O cara tem que não só vivenciar o dia a dia dele, o cara tem que ter a vontade de aprender, o cara tem que ter a vontade de ter algo a mais. Igual no teu caso, você saiu... eu saí da cidade do interior, da periferia, e engenheiro com MBA e tal. Mas é o querer teu. É o teu querer. Acho que todo mundo é capaz, desde que nasce a semente dentro dele. Entendeu? Acho que é isso. Igual o cara que a gente falou, do cara que era cortador de cana, que saiu da cana e foi pilotar a máquina. O João Paulo. Entendeu? O cara cortava a cana lá, e de repente deram uma oportunidade para ele abraçou, e hoje ele está no ar-condicionado operando máquina e tal. Ele está lá. Ele quis aprender. Agora, mais 10 saiu fora do mercado. Aí o que acontece, que esses 10 é até uma coisa assim, esses 10 que cortava cana vai para onde? Para construção civil. Você já percebeu que a maioria dos cortadores de cana vai tudo para construção civil? Foro, né? Hoje não tem mais foro e tal. O que você faz? Eu sou pedreiro. Às vezes o cara fez uma casinha de barro lá na casa, lá no outro estado. Eu sou pedreiro, eu cobro mais barato a mão de obra. Aí o cara não conhece, vai contrata ele. Toma uma bucha grande, hein? Sabia? Porque o cara não é. Mas ele vai tirar o quê? A produtividade do profissional, porque o custo dele é barato. Foi onde começou a faltar a mão de obra uns tempo atrás, porque o cara que saía da cana, ele vinha, porque ele não se aperfeiçoou lá. Que a cana deu um upgrade, né? E o que ela fez? Ela automatizou tudo, até o corte. Sim. E aí aconteceu isso, entendeu? Luciano, o que eu vejo quando a gente fala desse processo, né, do pessoal de fábrica se qualificar? A gente vive uma realidade, pelo menos o ambiente que eu vivo, né, que eu pertenço, a gente vive uma realidade muito triste, que as pessoas querendo ter. Eu quero ter o carro que você tem, eu quero ter a casa que você mora, quero usar o relógio que você tem, mas eu não quero ser.
Né? Então, assim, o cara quer ter tudo, mas ele não quer ser nada. Então, hoje, a coisa mais difícil que tem, você pode reunir um grupo de pessoas e perguntar. Não vamos falar de livro, não. Porque perguntar se alguém leu o livro é a coisa mais rara do planeta. Então, eu quero saber assim, ó, que vídeo que você assistiu, né? Você é líder de processo? Ah, eu sou. Qual foi o último vídeo que você assistiu falando sobre liderança? Quando é que foi que você viu um vídeo sobre o funcionamento do equipamento que você opera ou de um equipamento novo? Não tem mais. Né? Então, as pessoas, acho que não sei se foi a internet que causou isso, como se fosse fácil fazer um download, né? Eu quero, aperto um botão, faço um download, aprendi tudo e vou aplicar, né? E a vida não é assim. É assim. Então, tá aqui o Luciano falou, 25 anos de estrada, Douglas tem mais... Quantos anos, Douglas, já? De estrada aí? De segurança? Não, de segurança, de indústria, de trabalho? De trabalho aí. 44. Quê? Paz. Não, eu comecei novo, comecei igual o Vandels. Com 15 12 anos? Não, menos 12 anos. Brincando. Eu estou na indústria faz 34 anos, desde os 15. Curiosidade, semana passada, se eu fosse bancário ainda, eu estava completando 38 anos de banco. De banco. Beleza. Que é uma profissão que daqui a um tempo também não tem, né? Não tem. Isso é só antigamente que era bom, né? Eu comecei não tinha 18 anos. Entende, Duque? Então a gente somando aqui, ó, a gente pode falar que a gente está beirando quase um século de história. Sim. De conhecimento, de aprendizado, de coisa que a gente viveu, apanhou, sofreu, entende? Tanto na prática, lá no teu dia a dia, quanto para se formar. Né? Mas quando eu falo isso, eu não estou dizendo que todo mundo vai se formar, que nós sabemos que, infelizmente, não é assim que as coisas vão fluir. Mas aquele cara que quer ser um bom... Eu sempre falei isso para a minha equipe. Cara, e isso eu aprendi como engenheiro. Você quer ser um bom operador de máquina e você é ajudante? Se comporte como operador de máquina. Você é operador de máquina, você quer ser líder? Se comporte como líder. Não espere a oportunidade chegar para você... Já tem comportamento no momento, né? Começa a construir isso, porque vai levar tempo para você amadurecer todo... Pra você passar o processo, né? Então, hoje é um desafio desenvolvimento de pessoas. Você falou um negócio que é interessantíssimo. Quem lê livro hoje em dia? Quantos livros você leu esse ano? Não mente, não. Sério? Sério. Uns 4. Então, parabéns. Parabéns. Eu não li nenhum. Entendeu? Mas eu já li mais. Eu também não, mas eu já li mais. Com a internet, como você falou. Mas agora, quantos treinamentos eu fiz? Eu adoro motivacional, tá? Quantos eu fiz? Quantos... não só treinamento pessoal, mas como online também, entendeu? Vídeo eu assisti. Até filme hoje em dia, se você pesquisar, ele tem uma base aí. Ele te direciona para uma situação. Por quê? Foi o que eu te falei. Eu sempre quis ter minha empresa, certo? Só que a gente tem que especializar naquilo e ter um pouco de entendimento de mercado, de fluxo de caixa, de network, de entendimento ali, de custo, de RH, de contabilidade. Você não tem que ser expert, você tem que ter entendimento de motivação. Hoje, quantos cursos motivacionais tem no nosso país? Um monte. E agrega muitas pessoas. O cara vai falar sobre motivação. O cara vai falar sobre o método X. O cara vai falar sobre tal coisa. Lota os hotéis, lotam os ambientes. Por quê? O cara, ele quer uma melhora contínua para a vida dele. Só que isso é uma faca de 2 cortes. Por que eu penso nisso? Porque quando você deposita a tua vida de uma tal forma numa pessoa só e começa meio que idolatrar aquela pessoa que ela tá falando, eu acho que perde um pouco do bom senso que você tem e passa-se a ter um senso comum. Então, por isso que a gente tem que saber o quê? Aonde você vai, que curso você vai fazer, e a princípio você vai fazer o curso, não é porque o cara que está lá falando, é porque você vai entender o curso. O conteúdo te interessa, né? Não é a pessoa, e muitas pessoas vão pelo instrutor. E isso é uma faca que corta dos 2 lados, pode te prejudicar. Porque você visiona o cara, mas você não tem entendimento do que ele está falando.
Entendeu? Inclusive, hoje em dia, né, até o Vandelos falou lá no início, as pessoas querem ter aquilo que o outro tem. Então, por exemplo, hoje em dia, aqueles chamados influenciadores digitais, né? Eu ia falar disso aí também. Às vezes não são nada daquilo. Mas Eles não vivem aquilo. Aí o cara vai lá Eu e quero vai ser querer, igual- eu quero ser igual esse influenciador. Por quê? Porque ele é 10, ele tem Obrigado, carrão, ele nem aluga um carro, né? Enfim. Mas às vezes o cara tem até um conteúdo bom, entendeu? Ele fala alguma coisa boa. Ele tem um título bom, ele tem uma força na palavra. Mas quem está assistindo ele está visionando ele, o ser humano. Que é o erro, né? Não, é isso que é o erro. Esse que é o erro, entendeu? Hoje tem uma palavra na moda, eu pelo menos ouvi ela bastante, se vocês já ouviram, tal da modelagem. Né? Então, quem que você está modelando? Eu posso dizer que eu modelei muita gente durante a minha vida. Muita gente eu modelei, né? Eu acho que é um processo normal. Você modela teu pai, aí você modela o teu chefe, aí você modela não sei o quê. E faz parte da vida, um professor, um instrutor, e vai. Mas esse processo de modelagem é exatamente o que o Luciano tá dizendo. É o entender dentro de uma circunstância ou de aprendizado, né, ou de postura, ou de educação, né, que aquilo cabe na minha vida. E que aquilo, de alguma forma, me completa. Tem gente que força a modelagem, Luciano. Né? Então eu quero ser igual aquele cara. Mas na verdade você não é igual aquele cara, velho. Você não vai ser igual ele. Né? Você vai ser você com os aprendizados que você tem. E assim, se for para modelar alguém, né, a gente tem que modelar quem? Vamos pensar. O único cara que passou decente nessa terra é Jesus Cristo, então, né? Ele que é o modelo ideal. Então, o resto é pincelada. Né? Então, com você eu aprendo. Não tem como não aprender com as pessoas. Né? Então, você é empresário, você tem uma empresa X, trabalha assim, trabalha assado. Pô, quantas pessoas tem isso hoje? É poucas. Porque é difícil. Difícil. Porque é desafiador. Entende? Porque aí não vai entrar naquela, eu quero ser como ele, ter o que ele tem. Não, eu vou ver o que ele fez para mim poder fazer. Poder modelar, testar, aprender. Estudou aquilo, tem tantos anos de experiência, então eu vou buscar isso, que é o certo. Exatamente. Quando a gente fala de influenciador, né, no caso, a pessoa que está assistindo, que está vendo, ele tem que ver o lado positivo, o que ele fez para chegar ali, para poder também... Sim. Ele deu, igual você falou agora há pouco, leu 100 livros aí no ano. Não, então eu vou ler 100 livros sobre o tema tal. Ele estudou 5 anos de engenharia, de produção, ele fez MBA, fez isso e tal. Eu vou fazer esse caminho, mais o que eu vou conseguir de conteúdo, de vivência, experiência, para chegar onde a pessoa chegou. Fora a força de vontade que tem que ser tremenda, o foco, e o cara que ele é empreendedor, ele tem que saber que ele não tem horário. O relógio dele tira do braço, ele vai acordar nem sei que hora, vai dormir não sei que hora. Eu comentei com você hoje, né? Que eu tava virado essa noite, entendeu? Sim. Porque às vezes eu tenho que trabalhar até 2 horas em casa ali, para atender os meus clientes, que eu não tenho tempo de dia. Eu faço outra atividade de dia. E eu vou até as 2 horas, 5 horas da manhã eu já estou de pé. Eu tenho com eles. Todo dia, 5 horas da manhã, eu acordo, tomo um banho e já saio. E que hora que eu chego em casa? Hoje eu não sei, já tá dando, eu chego em casa mais tarde. Eu chego em casa, ligo o note, ainda vou trabalhar mais um pouquinho. Ele me acompanhou parte disso, a gente teve uma ideia, a gente teve um bate-papo hoje. Eu tava arrebentado, só que você toma um banho e você dá uma animada, bora pro próximo pega. Você quer ser empresário? Beleza, meu irmão? Vai ser. Só que você tem que pagar o preço. Então você vai ficar naquela vidinha que você quer. E você empresário 24 horas. Virou 24 horas. Você é 24 horas. É o tal do ser, né? Que a gente falou, né? Então, ser empresário é muito difícil. Ter a vida do empresário é gostoso. Agora ser... né? Agora ser o empresário. Né? Por isso que eu falo aquela brincadeira que o cara fala assim, eu quero ser o amigo do dono, não quero ser o dono, não, porque diz que o amigo do dono é melhor ser, porque... É melhor que ser o dono. Não, porque o dono compra tudo, não tem tempo para desfrutar de nada. Eu sou amigo do dono. Pega a chave da casa do rancho, a chave da casa da praia, vai na piscina, eu sou amigo do dono, não sou o dono. Nossa, melhor que ter rancho é ter alguém, um amigo que tem. Então você tem seu amigo do dono. Isso é bom, né, quando você é amigo do dono, entendeu? Mas você vê tudo isso que a gente brincou aqui para finalizar, a gente tá falando do quê? Desenvolvimento de pessoas. Sim. Né? E o processo é esse. Só que hoje na indústria
E hoje em dia, né, a questão, por exemplo, de desenvolvimento de processo está constante, né? A necessidade é uma velocidade enorme, né? Agora, como as empresas se ajustam para ele e as pessoas realizam ele, que tá fora do time, né? A necessidade de mudança, ela é muito violenta. É grande, né? Mas a capacidade das pessoas de fazerem essa mudança e da própria indústria de acompanhar ainda é muito baixa. O Wandel, uma curiosidade, né? Por exemplo, agora nesses 2 anos de pandemia, né? A gente estava até falando aqui no podcast passado com o James sobre a questão, por exemplo, dos avanços que teve em tecnologia, uma série e nos processos industriais. Teve essas necessidades também? Como que foi, na sua visão, né, de produção, vamos dizer assim, como que foi esses 2 anos? Né? Qual que foi a sua experiência, sua vivência nesses 2 anos aí de pandemia com relação ao processo? Douglas, em relação à evolução tecnológica da indústria, eu diria que foi muito baixa. Mediante a evolução tecnológica dos meios de comunicação, que a indústria teve que se adaptar. A venda online, atendimento online, reuniões online, videoconferência, sem essa necessidade de ter que ir lá na loja e ter... Eu digo, quando eu falo loja, estou falando de um cara que tem 200, 300, 400, 500 lojas, né? Que você encurtou muito o caminho. E isso evoluiu, surpreendente, né? Mas dentro da indústria, todas as indústrias que eu atendo, elas eram de um jeito antes da pandemia e quando eu voltei elas estavam da mesma forma. Sim. Com a mesma estrutura. Não mudou nada? Nada, absolutamente nada. O que mudou na indústria foi a forma que ela se comunicou com o cliente dela, com os parceiros dela, né? Porque tudo tinha que ser presencial. Sim. Né? Ninguém conseguia fazer nada online. Né? Era quase impossível falar que nós vamos fazer uma reunião, um treinamento. É quase zero. Né? E é tudo presencial, ninguém quer saber do online, né? Então isso evoluiu demais. Mas a parte industrial propriamente dita ali, diretamente, não. Por exemplo, a parte administrativa financeira. Eles tiveram que, vamos dizer assim, né? Tiveram, né, entre aspas, tiveram que ir para casa, home office e tal. Isso manteve, né? Porque algumas empresas manteve, né? Essa questão do funcionário, que não, assim, ele é importante, porém não é necessário. Não é necessário estar lá. Tem algumas indústrias que têm alguns perfis de profissionais que estão home office. Ele vai na indústria uma vez por mês. Vai lá fazer um alinhamento. Vai fazer alinhamento. Mas é raro, né? Ainda é muito raro isso acontecer. Mas tem. A maioria voltou no que é normal. Porque assim, eu não sei no ramo de vocês, tá? Mas o que aconteceu com as indústrias, principalmente bens de consumo, que eu atendo? Os caras, 2020, todo mundo achou que ia quebrar. Infelizmente, alguns quebraram, né? Foi muito ruim, só não foi mais ruim do que as mortes que ocorreram, né? Mas algumas empresas quebraram, infelizmente. As que conseguiram passar pelo momento, bateram recorde histórico de venda e de faturamento. Recorde histórico. Ninguém nunca vendeu 2021. Foi ao contrário. Agosto, setembro de 2020 até final de 2021, ninguém vendeu o que vendeu. Quando a pandemia acabou, as indústrias começaram a falar assim, eu estou regredindo. Por que as minhas vendas estão caindo? Né? Não estava caindo, estava voltando para o patamar normal. Nesse caso que você está dizendo, vê se é isso mesmo que eu vou te dizer. Vendeu muito porque todo mundo estava em casa. O consumo foi lá em cima. O consumo foi lá em cima e o consumo tudo onde? Tecnológico, onde? E-commerce. Foi? Exatamente. Aí o cara voltou para a vida. Agora o cara vai na loja, vai estudar, vai ver... Não, imóveis, né, Luciano? Imóveis. O pessoal trocou muito sofá, trocou mesa, trocou cadeira, trocou sala, trocou um monte de coisa. Porque aquela história, né? Quando a patroa está em casa brigando com você, você fala, depois nós arrumamos isso aí. Depois nós arrumamos isso aí. Agora você está em casa todo dia tropicando no negócio, aí você fala, tem que arrumar esse trem aqui, caramba. É verdade. Entendeu? Então, não, tem sentido, né? E de onde que veio esse dinheiro? Infelizmente veio do consumo, que é alimentação, cinema, shopping, restaurante, que esse pessoal também sofreu para danar, né? Então, o que aqueceu um lado machucou o outro. Aí depois acabou a pandemia, foi voltando ao normal. Mas a indústria em si,
tecnologicamente ela não evoluiu. Interessante. Claro que teve melhorias, tá? Quem não quis, todo mundo brigou para melhorar, para ser mais produtivo, né, para ter, tanto que eu diria que de 2022 para cá, eu não fiquei sem trabalho. Né? Por quê? Porque o empresário enxergou a necessidade de ser mais competitivo, né? E ser mais competitivo, aqui eu quero falar agora para o pessoal, engenheiro de produção que tem no mercado, para o próprio empresário, que os meus clientes entendem quando a gente fala disso. Que o Lean, né, o Lean Manufacturing, não é uma ferramenta para demitir pessoas. Ela é uma ferramenta para aumentar a produtividade do processo. Então, você vai melhorar a ocupação de máquinas, você vai melhorar a utilização de mão de obra, você vai diminuir retrabalho, você vai reduzir transporte, você vai reduzir defeito. E se tiver gente ruim de serviço, vai embora também. Não, mas aí é um processo normal, né, Luciano? É natural. A pessoa não foi, mas vai chegar um momento que ela vai. Né? É quase igual o corpo expulsando um negócio que não faz parte dele. Dá, tô com o strap no dedo aqui, não tirei, uma hora esse espinho vai sair, meu corpo vai jogar ele fora. Então, acho que esse funcionário que não evolui, que não colabora, enfim, ele vai ter que procurar emprego. Né? Mas é legal entender que a engenharia de produção é uma ferramenta de melhoria e não de demissão de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque uma das maiores resistências que tem, né, em qualquer processo é a pessoa. Então, eu já fiz projeto que a mesa da pessoa estava num sentido, nós só viramos a mesa assim, porque ele ia andar menos, e acompanhar o fluxo, qualquer coisa, ou a pessoa falar de pedir as contas. Surtou. Porque não é verdade, porque você virou uma mesa. Né? Então, as pessoas precisam entender isso, a gente não está lá para prejudicar. Pelo contrário, com o técnico de segurança, o nosso trabalho é garantir que ele tenha um trabalho mais leve. Porque o pessoal acha que produzir mais, Luciano e Douglas, é trabalhar mais. Fazer mais é cansar força. mais. Cansar não mais. É isso. O nosso trabalho não é esse. Se você for que está se formando, né, em engenharia de produção, está vendo, ou já viu, que não. O nosso trabalho é produzir mais, com mais qualidade, principalmente para a saúde, de vida. Né? Não é ficar carregando... O japonês foi fantástico nessa história. Eles dizem o seguinte: se tiver uma atividade que uma mulher não pode fazer, tem coisa errada. Se você olhar para uma atividade e falar, eu não consigo pôr uma mulher aqui, tem que ser um homem, para pensar que tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que ser modificada. Tem que ter uma ponte, tem que ter uma esteira de transporte, tem que ter um carrinho, não sei. Não sei o que Não necessariamente tem que ser um homem, tem que ser pessoa. Tem que ter uma pessoa, tem que ter um profissional lá. Né? Não tem que ser necessariamente um homem. Né? Então, isso aí foi, para mim, eu carrego isso comigo como um mantra. Eu chego numa linha de produção... No caso, por exemplo, que o Vandelos falou, como que está hoje a construção civil? Você que está lá. Eu vou lá, mas você vivencia todo dia. Né? É complicado, viu, Douglas? A gente ainda está gatinhando. Porque o que ele falou é interessante, quer dizer, se tem uma mulher no processo produtivo, é sinal que a coisa está andando. Quer dizer que ergonomicamente, principalmente, está acessível. Eu acho que a gente está gatinhando, não está nem gatinhando. Sabe quando o neném não... fazendo muita força. Você sabe quando o neném não gatinha, ele está só passando a barriga no chão? Eu acho que é desse jeito lá, entendeu? Porque agora, falando sério, né, a gente vê, por exemplo, a parte de acabamento, assim como é na produção também, na indústria, tem bastante mulher. Tem. Pintura, gesso. Tem mulher tem mulher muito no rejunte, né? Rejunte. Rejunte, pintura. Mesmo tem na mulher colocação também, viu? Tem, não, igual. Tem muita mulher mecânica. Você encontra já em muitos lugares assim, entendeu? Mulher eletricista. Existe. Assim, a mulher, ela brigou tanto por isso, e eu acho que ela brigou certa. Tá correto, que não pode ter disparidade nenhuma, entendeu? E hoje existe, e só que é melhor que nós. Fato. Tanto que acabamento é mulher. Melhor que nós. É mais produtiva e mais caprichosa. Porque é isso que eu ia falar, a gente é meia boca mais ou menos, a mulher não, a mulher ela é rica em detalhe. rica em detalhe. Cara, é diferente. E a produção deve ser muito melhor também. A coisa mais difícil que tem é você enxergar encontrar numa linha de produção uma mulher pulando processo. É muito raro. Eu não vou falar nem que é 10 para 1, eu vou subir para 100 para 1. Você pode ter confiabilidade ali, né? Ela não pula processo, o homem pula.
Na primeira oportunidade que ele achar que tem um jeito melhor para fazer, ele faz. E aí é que a gente sempre fala, né? Quando você tiver um jeito melhor para fazer, você tem que falar com a gente, tem que falar comigo, tem que falar com o teu gerente, com o teu gestor. Para gente poder mensurar e aprovar. Porque, às vezes, não é o melhor caminho ou por qualidade ou por ergonomia. Né? Porque o homem é forte, ele acha que pode meter o pau. Isso aqui eu pego, eu aguento. A questão não é aguentar. A questão não é aguentar. Tá bom, eu e o Luciano somos um porte um pouco mais atlético, né, Luciano? Lógico. Então vai falar assim, esse cara pode... Academia, malho, não, consegue se executar essa atividade porque é mais pesada. Aí tá bom, o Vandelso, o Luciano tá de férias, o Vandelso saiu, parará. Aí vai contratar outros 2 funcionários. O Douglas e mais um. Não, sabe qual que é a resposta que a gente ouve, pessoal, que é triste? Não tem perfil. Não tem perfil. Isso é épico de Cara, o que é perfil? O cara tem que ser grande para poder fazer atividade, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente tem que olhar para esse troço, aí não está certo aí, né? Então, as normas brasileiras falam em 25 quilos para a mulher e 60 para o homem. E eu acho muito 60 para o homem. Eu acho muito. É muito. Porque dependendo da caixa, que tem, por exemplo, na linha moveleira, tem caixa de 2,70 m. Você pegar uma caixa de 60 quilos, 2,70 m, porque o peso não está equilibrado, muitas vezes. Não está igualzinho. Às vezes essa parte está mais pesada que aquela. Então é ruim para transportar. E aí a gente não sabe por que dá assistência. A gente finge que não sabe, né? Por que dá assistência, por que quebra. Porque as pessoas se machucam mais. Hoje eu encontrei um colega de trabalho, parei para fazer uma refeição, encontrei um colega de trabalho, falei, rapaz, e aí, tudo bem? Como é que tá lá na empresa? Ei, rapaz, tô com as costas travadas. Tô vindo do postinho aqui, eu vim aqui comprar uma refeição e vou para casa, tô com as costas travadas. Então a gente não pode achar que isso é normal, que tá tudo bem. Né? O cara trava as costas, tá bom, toma um medicamento e tudo certo. Não pode nunca, né? Tem que... Será que ele está usando o cinto? Será que ele está com a postura adequada? Né? Então, enfim. Essa preocupação, eu digo que é nossa, engenheiro de produção, juntamente com o técnico de segurança. Não adianta a gente responsabilizar o dono no primeiro momento. Se a gente não fizer nosso papel. Se tiver aquela visão profissional que deve ser feita. Indústria tem muito absenteísmo, né? O cara falta demais, machuca muito, mais. Exageradamente até. Tem muito, muito mesmo isso aí, viu, Douglas? Mais que construção civil, viu, cara? Né? Muito mais. Indústria é complicado. O chão de fábrica é complicado. Não é. É muito. Porque você trabalhou na indústria, né? Você tem frigorífico. Trabalhei em frigorífico, muitos anos. Eu trabalhei em curtume, trabalhei em indústria metalúrgica, já trabalhei em sucro alcooleira, sucro alcooleira, entendeu? Já trabalhei em fábrica de fazer peça para Yamaha, fazia as partes, ali era quente, hein, cara? Um monte de forma. Porque é fundição, né? Fundição só de borracha. Já trabalhei em fábrica de sal para animal, já trabalhei muito em fábrica, mas eu gosto da construção civil. Eu me adequo, eu gosto muito daquele sol, que calor no meio do canteiro, assim, que a coisa pegando fogo. Hoje, que delícia. Eu chegava para os caras e falava assim, os caras na picareta, abrindo valeta, eu chegava, rapaz, podia esquentar um pouquinho, tá meio frio ainda, né, velho? Eu tô sentindo meio frio. Soltava que a botina tá até soltando a sola do pé, cara. E os caras lá. Não, quem trabalha no sol hoje tá sofrendo demais. Sofre demais. A gente fez um podcast aqui sobre o sol, né? Sobre a caloria, e foi muito bom. Isotônico, se hidratar legal, tu não comer comida pesada. Não adianta, você tem que comer comida leve, cara. E água, né? Muita água, entendeu? Então, mas olha que combinação complicada. O cara bate picareta o dia inteiro e você tem que falar pra ele comer salada, um pedacinho de proteína. Não. Cara, não vai bater, ele vai comer uma marmita de arroz e feijão. Ou duas. Com 2 bifão bem grandes. Mas só que mas quando a gente fala assim, às vezes, quando assim, comida pesada, aquele cara, ele leva um cuscuz, um bucho, uma rabada. Não, você entendeu? Aí sabe do cara, rapaz, você vai comer isso aí? Vou comer, porque isso aqui é comida de homem. Isso aqui que sustenta. Beleza. Aí o cara dá uma suadeira lá na obra, chega a passar mal,
dá vertigem, desmaia. Você tem que comer bem, mas você tem que saber o que você come. Pô, come na sua casa um banho de dois, um negócio assim. Esses caras gostam muito disso aí, sabe? Sim. Cuscuz, então, com ovo frito, pimentão, Pimenta. pimenta, vidão de pimenta. Eu sou fã de cuscuz. A Eu Mara gosto- faz um cuscuz eu gosto muito também, bom. Eu gosto também. Muito bom. É bom demais. Mas a gente tem que saber a hora que... Não, exatamente. Eu trabalhei com um engenheiro de obra uma ocasião, só um caso aqui, que na obra tinha a cozinha e tinha tinha a cozinha e o refeitório. Então era feita lá, a comida na obra, em loco ali, e tinha um alojamento. Então a gente saía do nosso espaço da sala, ia pro alojamento dentro da obra, tomava banho, ia jantar dentro da obra, ficava conversando dentro da... Vivia na obra, entendeu? E eu também com um engenheiro que ele falava assim pra mim, ó, hoje no almoço nós vamos fazer... Não, hoje na janta eu quero carne de porco, tá? Mas por que você quer carne de porco? Não, eu li que carne de porco ele é mais... assim, ela não é tão indigesta. Aí mudava o cardápio, aí à noite era arroz, feijão, carne de porco. Ele ficava pesquisando essas coisas assim, Viu que cara. era melhor Viu que era pra mais comer. leve pro cara comer. Comer e entendeu? amanhã tá firme. Então, não tinha, às vezes, embasamento nenhum, mas tinha vontade. Uhum. Podia não ter o embasamento nutricional, vai. mas tinha um, É igual um propósito, vai. É igual uma outra história que nessa mesma obra, a dona do restaurante ela não conseguiu achar alface normal, alface. Não chegou pelo cardápio de alface. E tinha que ter lá, tinha um cardápio que tinha que seguir, né? Alface. Aí ela foi num acho que foi no supermercado, você tal. E ela comprou aquela alface roxa. Beleza? Beleza, achou a alface e colocou lá e fez uma salada bonita e tal. E de repente eu tô lá na minha sala, veio um correndo, Luciano, aconteceu uma tragédia. O que foi, rapaz? Não, vamos lá no refeitório pra você ver, e nego bravo, eu não vou comer mais aqui, eu vou embora dessa obra. E eu, gente, o que aconteceu? Aí ele levaram lá na banca de alface. Olha a alface que essa mulher põe, tudo podre pra gente comer aqui. Tá preta a alface. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei assim, não é possível. Aí eu falei, gente, ó, é o seguinte, se eu subir num banco, calma aí, calma. Senta todo mundo, senta, vamos comer, eu vou tomar conta disso aqui, senta aí. O pessoal sentou, ele vai falar agora, vamos escutar o que ele vai falar. E essa alface não come? Não, nós já vamos embora agora. Eu peguei a alface na mão. Rapaz, isso aqui é uma alface de excelente qualidade. Isso aqui só tem na mesa de rico. Ela é roxa, é uma seleção de alface, ela é roxa, é diferente. Isso quando cai no estômago, chega até a dar um aliviado, o cara sente até bem, fica feliz, entendeu? Ela mexe com a serotonina do cérebro e tal, isso aí é diferente. Aí, nossa, é mesmo, e rapaz. Aí mas essa alface é boa, acabou, velho. Comeram alface, raparam alface, pronto. A dona falou, meu Deus, eu achei que eu ia apanhar aqui. Eu falei, não, você tem que saber conversar na hora certa e de acordo com a linguagem deles. Exatamente. É isso que você tem que conversar, é o que você deve fazer no chão de fábrica. Falar a linguagem dos caras, velho, senão você não vai conseguir isso nenhum. Você tem que falar a linguagem dos caras. É assim que funciona a vida. Pra tudo. Entendeu? Na verdade, a simplicidade que faz a coisa funcionar, né? Não precisa ficar com nome técnico bonitinho. Não, você tem que falar o que tem que falar. Isso aqui é bom, é top. O cara que come isso aqui vê... Acontece isso e aquilo. Vê estrelinha azul e pode comer que você vai se dar bem. Acabou o problema, porque os caras não conhecem, não tem... Não tem de gente, o cara fala mesmo, entendeu? O cara fala que tá estragado, que tá... Enfim, é o lidar com pessoas. Nós lidamos com pessoas todos os dias, de várias culturas. Então você tem que chegar e saber conversar, ser educado. Você tem tudo que você quiser. Tudo parte do princípio da educação, do bom senso. Certo? Acabou, Douglas. É assim que funciona. Você sabe disso que eu tô falando, entendeu? Sim. É muito complicado você, às vezes, estar num refeitório fazendo um DDS, que tem lá 170 caras, você controlar aquilo lá. Por quê? Não é gordura, não. Não, só que você tem difícil. que saber o que você fala. Ó, pessoal, agora não é brincadeira, beleza? Eu quero que vocês me ajudem. O pessoal fica quieto. E depois,
Só que você não segura por muito tempo também. Não, 15 minutinhos já era. Ficou mais de 15 minutos. Já começa. Porque eles querem comer e querem descansar, né? Que é natural. Então, outra coisa que o Deus estava falando agora há pouco, né? A questão, por exemplo, para você mudar um ambiente, né? Às vezes a pessoa está acostumada todo dia a fazer a mesma coisa, aquele mundinho dela ali. Para você mudar, para modificar, se você falar a linguagem técnica, falar, isso aqui, de acordo com a norma tal, não sei o que tem, o cara não vai entender nada. Agora, se falar, se você fizer isso aqui, ó, você vai produzir mais e vai ganhar mais. E você vai proteger tua coluna. Exatamente. Você vai proteger tua mão, os teus olhos, né? Aí é onde muda a coisa. É onde eles começam a entender, né? Porque DDS, chega ou, por exemplo, a gente está falando aqui de processo produtivo, de um NR12, por exemplo, de acordo com a item tal. Então, Do parágrafo X. Vai. Acho que nem a gente vai Ele vai lembrar dormir, isso. né? Nem a gente. Nem a gente lembra bem onde é que Então a gente tem que ser prático. Tem que pesquisar, porque... A normatização é muito importante, é a nossa ferramenta de trabalho. Porém, se a gente for aplicar ela na prática, falando dela para... Não vai... Você engessa, né, cara? Não. E assim, você Aí tem que... já era. Eu acho que você tem que seguir não o mínimo, perdão, não o mínimo no sentido de ficar na base da necessidade ali de atendimento a uma norma, né? Não é isso. Mas a gente tem que fazer ela de maneira objetiva, prática e que atinja o propósito dela. Tem que atingir o propósito. Atingiu? Segue o jogo. Não precisa ficar enfeitando, né? Eu trabalhei com um engenheiro que ele falou assim para mim: cara, faz uma planilha que funciona. Tá funcionando? Tá legal? Agora você vai deixar ela bonitinha, enfeita o pavão. Ele usava esse termo. Agora você enfeita o pavão. Já tá rodando? Já tá, entendeu? Mas o básico, ela funciona bem, ela atende a necessidade do cliente? Tá resolvendo o problema? Tá. Ou para você fazer uma análise? Tá. Tá, agora eu vou apresentar ela para o cliente. Aí você pinta, põe a corzinha aqui, põe o negrito ali, deixa ela mais apresentável para poder apresentar. Mas antes de qualquer coisa tem que funcionar. Tem que funcionar. Então lá, eu não entendo todas as normas, tá, mas uma barreira física lá, tem que ser amarela. Né? Então tá bom, é amarelo, faz a barreira física e pinta de amarelo. Móvel, como tem que ser? Né? Eu não entendo exatamente dessas normas, né? Mas ela tem que atender a necessidade para a qual ela foi criada. Ela está atendendo bem? Cara, segue o jogo. Né? Agora, faz um negócio todo bonito, que eu já vi, tá? Deixou a máquina linda, colorida, visualmente linda. Mas não funciona. Porque o cara não consegue operar a máquina. Ele não consegue trabalhar na máquina. Mas isso aqui não pode. Isso aqui não dá. Aqui a peça bate, aqui a peça não entra. Aqui a peça não sai, aqui não consigo regular. Aqui eu não tenho acesso. Né? Eu vi muito isso acontecer. E a gente chegar, principalmente no começo, quando lançou a norma da NR12, virou uma loucura, né? Loucura assim, vamos dizer assim, o governo ele deu um prazo extenso para poder se adequar. Ninguém se adequou. 5 anos. Ninguém se adequou. Quando faltou 6 meses, virou uma loucura. E aí o pessoal começou a fazer uns negócios que não servia para nada. Tinha uns que não servia para nada. O cara fazia, falava, mas por que serve isso aqui? Não, isso aqui é porque vai proteger, é porque dá serra. Falei, mas a mão passa aqui, ó. Mas a mão não pode passar aí. Falei, então, justamente isso que a NR12 garante. Que nem se eu quiser eu não consigo. A máquina tem que parar. Ou tem que ter uma obstrução que a minha mão não entre. Então teve muito disso. Ainda tem um pouco. Tem. Mas teve muito. Feito nas coxas, né? Não, só pra falar que fez. Eu tiro umas Tentar fotos. atender a legislação. Isso, tira umas fotos lá e tal, mas no fundo, Não serve pra nada. não atendia. Teve muitos que tirou. Tirou. Teve gente que foi autuada. Eu conheço indústria que foi autuada. Teve denúncia da nossa região. Teve denúncia no Ministério do Trabalho. O pessoal chegou e lacrou a máquina. Lacrou. Falou, essa máquina não roda enquanto você não fizer as adequações. E é tipo assim, a máquina onde o processo nasce. E não tem outra. E aí? Aí a barriga dói, né? Sem contar, por exemplo, a questão do próprio processo produtivo que trava tudo. Né? Mais uma vez, trava tudo. Não, trava tudo, exatamente. Separa a indústria. Né? E a dor é 10 vezes pior do que ela seria se tivesse feito e quando na primeira vez. Que o menino vai
além do Ministério do Trabalho, o Ministério Público. Né? Que vai lá, o Ministério do Aí Trabalho você vai lá, nunca mais trava, pode achar, lacra, né? aí o Ministério Público dá um taque. Aí tá dentro Você da vai ter que água, hein? comprar 10 máquinas novas com isso, isso e isso em 6 meses. Se não fizer isso, multa diária. Aí complica. Não, dependendo da indústria que acontecer isso, o cara não consegue nem, vai fechar. Aí, Mas ó, ele só não faz isso com todas as forças que a lei diz que é para fazer, porque sabe que se fizer vai quebrar. Vai quebrar a economia, não vai quebrar uma indústria, vai quebrar um caminhão de indústria. Aí é muito desemprego também, É né? muito desemprego, eu exatamente. vejo Então, também, por exemplo, o que tem que fazer é nessa triste situação? isso, mas é a realidade. Eu vejo que tem que ter um subsídio da Exatamente, indústria. exatamente. Subsídio tecnológico, de maquinário, Uhum. subsídio de preparação e qualificação de processo, de pessoas, né? Coisa que às vezes não tem. Hoje não existe, né? Aham, Não tem uma linha, né, para isso, não tem. para ajudar, né, para facilitar, Teria tal. que ter. Eu acho que, assim, eu não trabalhei, você trabalhou em frigorífico e tal. Eu acho que algumas linhas aí, alguns segmentos conseguem ter esse acesso. Talvez os frigoríficos, as usinas, esse pessoal consegue, porque é muito grande, é muito forte, é muito pesado. Mas o industrial aí, pequenininho, que é o cara que toca, que faz a banda tocar, ele não tem acesso a isso. Ele deveria Não tem, ter. não tem, né? É Deveria ter triste, mas não subsídio. tem. Você paga Eu lá. acho que só para entender, assim, esses caras que tocam a empresa pequena, o coração da empresa dele é o comercial. E muitas vezes o comercial é ele mesmo. E o pulmão é o financeiro, às vezes é ele mesmo. Deve dar uma dor de barriga para acordar de manhã cedo para ir trabalhar, né, cara? Para poder pôr o pé no chão, hein? Pai, eu já estou devendo tanto esse mês. Se eu não produzir... Aliás, eu tenho para produzir. O cara faz. Mas ele tem que desovar, ele tem que vender. E aí é ele com ele mesmo, entendeu? E eu acho que isso é a maior dificuldade de todo empresário pequeno, é vender. Cara, eu tenho um cliente, ele tem uma estrutura muito bacana de venda. Ele tinha um gerente comercial, o cara saiu, teve que se organizar. E a gente faz um trabalho bem bacana de gestão na indústria dele, com os indicador, tudo bonitinho, de produção, de defeito, de custo de folha, custo de produto produzido, produtividade por hora homem, é bem bacana, né? E a gente brinca o seguinte, que você falou uma coisa, Luciano, bem legal, que a alegria do empresário, ela dura menos que 24 horas, que eu falei, porque é assim, eu falo assim com ele, ó, e aí, como é que tá o indicador? Batemos a meta, atingimos a meta de faturamento, deu tudo certo, a produção entregou, a gente acompanha quase que diariamente isso, né? Mas no final a gente até sabe quando vai bater e quando não vai. Mas beleza, eu tô tomando como base quando deu tudo certo. Bateu, não sei o que, tá. Isso no dia 31. No dia 1º eu converso com ele, e aí? Ele fala, tô devendo 500 pau. É minha despesa fixa. Entendeu? Então o cara começa o mês devendo a despesa fixa dele. Cara, e é essa loucura, é a velho. realidade de todo mundo. É. Do grande, do pequeno e tal. Só que quando o cara tem gente para ajudar, Aí já muda. ele divide um pouco esse peso, né? Se ele tem lá um gerente comercial bom, ele vai fazer esse cara trazer, o cara vai ganhar bem, mas o cara vai ter que trazer resultado. Vai ter que trazer. Ele tem um gerente industrial bom, ele vai pagar bem esse cara, mas esse cara vai dar tranquilidade para ele. E assim vai seguir em todos os, pelo menos os pontos chaves ali, né, da indústria dele. Ele vai seguir bem. Agora, a maioria, né, do meu perfil de cliente, até 200 funcionários. O dono tem uma estrutura legal, mas ele tá com a mão na massa. E a família tá junto. É interessante isso. É assim, Mistura. do ponto de vista familiar é lindo. É. Mas do ponto de vista profissional, tem alguns momentos que você não consegue fazer o que você Você tem que chamar a atenção, às vezes, do teu irmão que tá lá na linha de produção. O cara tá todo domingo em casa, fazendo churrasco comigo, eu vou pegar. Cara, tem hora que eu não concordo muito com isso, não, viu? Não, o ideal seria não ser isso, Luciano, eu não mas concordo com família junto com empresa. Mas hoje, você pode me falar o nome de uma empresa aqui, que nós vamos pensar juntos se ela não é familiar. A maioria é. É, o que tem que fazer... As que eu atendo, todas são. As que eu atendi até hoje, todas foram familiar. Uma coisa que está acontecendo muito hoje, o Vandelso pode até falar sobre isso, né? Está tendo muita profissionalização. Então, por exemplo, se a Exatamente. empresa quer ser grande, ela tem que se profissionalizar.
Perfeito. E a família, no caso, tem que se profissionalizar. Cada um, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então vamos qualificar todo mundo. Mas o cara tem que entender, o dono tem que entender que tem que chamar, a hora que tem que chamar. Mas aí entra conversa, o cara. profissionalismo. Então, Entendeu? mas sabe qual que é o principal problema que eu enxergo? Tá. Então, beleza, vamos lá. Nós somos irmãos aqui, somos, né, da mesma família e vamos nos qualificar. Eu vou para a indústria, você vai para o financeiro, o Douglas vai para o comercial. Legal. Eu me formei, você se formou, ele se formou, todo mundo tem competência técnica para fazer, conhecimento e tal. Aonde mora o problema? Não ter indicador. Porque se eu tenho um indicador que vai medir a eficiência do processo que eu cuido, eu falo um indicador pode ser 5, 3, 4, 10 ou até mesmo 1, tá? O financeiro precisa ter os dele. Endividamento, juro de banco, taxa, não sei. E o comercial é lucratividade, é o ticket médio, a região que está expandindo, custo de entrega, não sei. Se não tiver indicador, é eu que tenho que te cobrar. Se tiver indicador, eu não te cobro. Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos olhar os indicadores nossos, desempenho. E aí eu vou ter que explicar o que eu estou fazendo para corrigir, para correção de rota. Você que tem que falar o teu e o teu. Aí nós vamos entrar no consenso. E na tua consultoria, você faz indicador só de chão de fábrica ou você entra na linha financeira, RH, com comercial? Você entra em tudo? Assim, quando o cliente permite, né, e precisa da minha ajuda, eu ajudo. Entendi. Mas a força minha maior é na área industrial. Entendi. Esse cliente que eu falei que a gente tem os indicadores que eu brinquei, né? E aí, bateu a meta? Bateu. No outro dia eu devo 500 pau. A gente faz um trabalho em todas as áreas. Uhum. Mesmo porque, assim, pela a atividade do engenheiro de produção, me corrija se eu estiver errado, tá? Ele tem que conhecer um pouco de cada coisa. Inclusive, tá lá durante o curso tem, né? Sim. Questão de ergonomia, planejamento, financeiro, pessoas, treinamento. Uhum. Então, quer dizer, ele não é o especialista, mas ele tem que entender. Por quê? Durante o processo produtivo, como engenheiro de produção, ele vai ver onde está dando errado. Uhum. É em pessoa, é financeiro, né? É a questão, por exemplo, de logística. Então, ele tem que... É ergonômico. Uhum. É que o engenheiro de produção, ele tem que ter o perfil de gestor, né, Douglas? Exatamente. Ele não é tão técnico, talvez, igual outras engenharia, que é muito técnica. Né? Ele é gestão mesmo. É gestão. É. Ele tem uma parte técnica bem forte. Mas ele é mais de gestão. Mas ele é de gestão. Gestão. Ele é mais humanas, né, do que ele exatas. participa, exatamente. Então, ele participa da gestão. Né? Ele não é um cara que vai lá que só faz cálculo e fala, tá aqui a tua receita. Entendi. Vai lá e faz. Não, ele te ajuda a fazer, pega na mão e tal. Então... Mas é assim, é um trabalho, né? Quando agora eu vou falar um pouco voltando um pouquinho da segurança do trabalho, né? O técnico de segurança, se ele não tiver o apoio do engenheiro de produção, ele é quase que uma andorinha tentando fazer o verão sozinha. Porque a indústria, ela é na minha visão, ela é um oceano de oportunidades para acidente. Tem alguns vídeos, porque eu falo, o japonês para mim é uma escola, tá? O japonês, ele chega de frente com um corredor assim, ó, lá no Japão, na indústria, ele tá aqui, é uma rua, tá? Dentro da indústria, é um caminho. Que pessoas andam, não tem máquina, a pessoa anda aqui. Aqui ele vai cruzar um caminho que tem máquina, né? Como que a gente faz, o brasileiro? Nem olha, às vezes. O japonês não, ele vira, faz assim, e vira pro outro lado. Ele tem convicção que não tem vindo ninguém. E ele faz o trajeto. Então, nós não somos assim. A gente acha que tudo é fácil, que tudo... Né? Você tem um caminho para seguir. Para entrar lá naquela porta, o caminho é esse aqui, ó. Você é um exemplo. Não fecha as docas, não atrapalha ninguém, não tem pessoas e você vai entrar lá. Então, se o técnico de segurança não tiver esse apoio, né, quando tem um engenheiro de produção, e essa visão bem sistemática, né, da segurança, infelizmente a gente vai se deparar por muitas coisas desse jeito. E ali para mim era muito simples de resolver. Claro,
Talvez teve ali uma imprudência se fizer a investigação, não sei. Estou falando disso, que era a torre está baixa, mas se tivesse um caminho, né? Então, que se tem um caminho, eu vou respeitar um caminho, né? Então, é que assim, depois que acontece, remediar é muito complicado, né? Não tem jeito mais, né? Aí, o que fica é tentar aprender, né? E tem gente que ainda toma uma ação ao contrário ainda. Na verdade, é tentar aprender com o erro, porque não tem mais o que fazer, né? Com uma ação ao contrário disso ainda. Não aprende, né? E outra coisa, né? Por exemplo, quando acontece um acidente, tem os porquê, né? Mas não tem que ter os porquê. Tem que, vamos dizer assim, fazer de uma forma que não ocorra mais. Não ocorra mais. Na verdade, é a investigação de causa, né? E não de encontrar o culpado. Muitas vezes procura, eu não tinha curso, ou tinha um erro. Eu lembrei um negócio aqui. Você falou que é investigação de causa, não de encontrar o culpado, né? Uhum. Todo lugar. Acidente de trabalho só acontece por ato inseguro, hein? Condição insegura e intempéries do tempo. Mas a condição é minha, não vou te dar nunca, tá? E o tempo é Deus. Se Deus quiser jogar uma bomba aí, a culpa é sua. É um ato inseguro. Você tá sempre quando o cara machuca, você vai lá, é um ato inseguro. Nunca procurar a causa do acidente. Não, tem que entender a causa. Mas tem gente que bate cabeça com isso, cara. Não pode, entendeu? Você tem que ter bom senso para essas coisas. O ato inseguro, a condição insegura, isso aí é conversa de antigamente. Tá na legislação. Tá na legislação isso daí. Só que é uma conversa assim. Eu acho que assim, hoje em dia, acidente de trabalho, qual é a causa? Por que o ato é inseguro? Porque disso, isso. Às vezes o ato é uma condição. A condição. E você não tá nem, você tá achando que o ato é do cara e é uma condição sua. Uhum. Só que você tá escondendo isso aí, entendeu? Não, e o duro de negligenciar a causa é que provavelmente vai acontecer de novo. Quando você acha que escondendo o que aconteceu, ou jogando debaixo do tapete para resolver, vai piorar. Ou até mesmo, eu não vou nem dizer que vai esconder. Não se preocupe em querer saber, né? E, já achei o culpado, é o Vandelson, então manda ele embora, sei lá. Tá tudo resolvido. Não tá resolvido, porque daqui a pouco pode acontecer de novo. Pior, né? Porque pode acontecer. Quando você não cuida da causa, acontece. Não tem conversa. É muito improvável que não se repita. É muito improvável que não se repita. Pode até demorar, mas quando você não cuida da causa, repete. Ou a falha do processo, ou a falha do equipamento, ou até mesmo um acidente. Infelizmente é complicado. Tem que estar sempre atento, sempre motivado, né? Porque senão, você sabe, se lidar com pessoas não é fácil, né? É como se fosse matar um leão por dia. E trabalhar em equipe, né, é mais complicado ainda. Mais a equipe tem que estar em sintonia, né? Tem. Você falou tudo, tem que estar em sintonia, senão... E com o mesmo objetivo. Assim, quando eu falo em liderança, até eu vou contrariar um pouquinho o Luciano aqui agora. O Luciano falou assim que gosta de motivação, né? Eu adoro. Né? Acho que o que me trouxe até onde eu tô é ter motivação, né? Mas eu sempre falo para as pessoas assim, o que é motivação na visão do Vandelson? É o motivo para a ação, né? Então, cada um de nós precisa encontrar qual que é o motivo da ação. Então, o que me motivou a estar aqui? O que motiva vocês a estarem aqui? Né? Qual que é o motivo que nos traz aqui? Então, e às vezes, não estou falando que é o caso nosso, né? Longe disso, as pessoas acham que a empresa tem que motivá-las a fazer alguma coisa. Da mesma forma que talvez tenha o negligenciamento do lado do empresário com relação a algumas questões de segurança, também tem a do funcionário. Que às vezes vai falar assim, mas aqui ninguém motiva a gente a usar EPI. Não, motivo Velho, o motivo para você usar o EPI, por exemplo, protetor auricular, é para você não ficar surdo. Esse tem que ser o teu motivo para a ação. Essa é a tua motivação. Se você não entender que é isso, como é que faz? E o que acontece que é dolorido nesse processo? Alguns líderes, né, não vou falar que é todos, claro que nunca vai ser todos, mas alguns líderes falam assim, Vandelson, por que você está sem protetor? Se o técnico passar, vai te dar advertência. Mas a responsabilidade é tua, você é meu líder, velho.
É você que tem que falar para mim, ô Vandelson. Seu rapaz, você tem que usar o fone por causa disso, o protetor, seja o que for. Se você não usar, as medidas cabíveis são essas. E eu prefiro te tomar as medidas cabíveis do que ver você ficar surdo. Eu também queria que fosse assim. Mas não existe. Então, poucas pessoas, não, são poucas pessoas. Sim, então, por isso que eu falei, essa é a parte dolorida. Você sabe por quê? Porque o líder, ele tá focado na onde? Na Sim, produção. vamos falar que é porque é na produção, mas... Produção. Então, mas esse líder que a gente quer, moderno, para a indústria 4.0, ele tem que ter essa visão de autorresponsabilidade, né, e essa visão humana, porque isso para mim é autorresponsabilidade, né? Eu me responsabilizo por aquilo que você está deixando de fazer, né? E esse cuidado humano. Você tem que usar o EPI. Um dia um rapaz chegou na minha sala chorando, um homem, imagina um homem barbado de 40 e tantos anos chorando, porque o técnico obrigou ele a descer da escada porque ele não estava com o cinto e dava para pôr o cinto na estrutura. E o técnico falou para ele descer. Aí foram os dois na minha sala. O rapaz chorando, muito nervoso, e o técnico estava mais tranquilo. O que aconteceu? Eu falei para ele descer, porque ele não estava usando o EPI. E ele falou que não ia descer. E eu falei para ele descer, por favor. Ele falou que não ia descer, eu gritei com ele. Falei, você vai descer daí agora, senão eu vou te dar uma advertência. E aí ele se sentiu ofendido diante dos colegas quando gritou com ele. A minha resposta para o rapaz foi o seguinte, ó. Você está lá fazendo o trabalho e você cai. E eu não quero ser o cara que vai ligar para tua esposa, para tua mãe, para falar que você ficou morto, paraplégico, tetraplégico. Eu não vou ser esse cara. Então, assim, ó, a próxima vez que você subir fazer um trabalho de elevação, tiver ponto de segurança, você tem que usar o cinto. Não tem, você vai chamar o técnico para discutir. Nós vamos colocar o não linha viva. Mas você não vai fazer sem a segurança. Não tem, é assim, ó, para mim, na minha visão, segurança, não dá para negociar. Nunca. Ou tem ou não tem. Sabe, tipo assim, eu peguei a moto, essa semana eu fiquei sabendo de um rapaz foi um parceiro, assim, eu conheci ele e tal, mexe com computador, amigo meu e tal, e eu tô tentando falar com ele, foi uns 5 meses, não consigo falar, fui numa outra loja, né, porque eu precisava mexer no meu note, eu descobri que o cara morreu. Mas como morreu um cara de 48 anos? Foi na casa da mãe dele, buscar não sei o quê. Vou ali rapidinho buscar uma chave, não pôs o capacete, bateu a moto no ônibus e morreu. Cara, como é que você explica para uma pessoa que existe meio seguro? Não tem mais ou menos seguro. Ou é seguro ou não é seguro. Não dá para negociar esse troço, velho. Aí um cara de 48 anos, vida interrompida. Aí esse rapaz, se ele persiste lá e o técnico fala, tá bom, fica arrumando rolo, que esse camarada não. Sei lá, ele pode tomar um choque, escorregar da escada, cai, morre. E aí, cara? De quem que é a responsabilidade? Entende? Para mim, a responsabilidade é de todo mundo. É da pessoa, é do técnico, é minha, é do líder dele. Todo mundo é responsável. Mas quem que ficou com o maior prejuízo? A família. A família dele, né? Então não tem meio termo. Sempre é a família, né? Então não tem meio termo, não. Né? Aí entra aquela questão da sincronia da equipe, né? Todo mundo tem que... E aí, o Douglas, assim, claro, eu acho que se tivesse uma sincronia boa, o rapaz ia falar, puxa vida, esqueci do cinto. Pode ocorrer. Infelizmente, é meio desligado, não tem um checklist. Mas não tem, mas não vou descer, né? Então, né? Aí, para mim, vamos supor, numa dessa, a gente começa a pensar, por que isso aconteceu? Porque ele foi fazer um trabalho, esqueceu de pegar o cinto. Então, beleza, vamos montar um checklist para trabalho em altura e vamos colar lá na parede da manutenção? Trabalho em altura, sempre que você for fazer trabalho em altura, você vai ler o checklist. Se tem ponto de segurança, onde está o cinto, vai pôr linha viva, vai discutir com o técnico, tem que passar o checklist. Aí você vai para o ponto de trabalho. E isso, para mim, é o começo de tentar solucionar a causa, igual o japonês, que para lá de frente com a travessa e olha para os dois lados virando tronco. E não faz assim só e passa, entende? Aí entra, claro que vai entrar disciplina, vai entrar um monte de coisa. Mas mais do que isso, Douglas, eu estava falando da questão do trabalho da equipe, de encontrar os caminhos e tudo mais, é o técnico de segurança junto com quem for preciso, com o engenheiro ou com o gerente. Na época, o meu papel era de gerente, eu já era engenheiro, mas o meu papel era de gerente. Não importa
é assumir a responsabilidade de dizer não vai correr o risco. Não vai correr o risco. Não vamos chamar quem, eu não sei. Mas não vai correr o risco. Agora, quando o técnico talvez não quer comprar essa briga, não quer se dispor com o gerente, não quer... É onde que a gente começa a ter as brechas aí para os acidentes. E tem muita pessoa que ela não quer se dispor, ela quer mais ser política do que fazer o trabalho dela. Exatamente isso. Vandeus, só sei que a coisa não é fácil, viu? E aí o resultado às vezes é muito triste, né? Triste demais. Certo, meu amigo? Certinho. Quer falar mais alguma coisa? Eu deixo você falar, você pode ficar à vontade. Tá falando pouco hoje. Eu? Rapaz, falei demais já, moço. Tô brincando. Não, assim, o que eu gostaria, né, de agradecer o Vandelson por estar aqui conosco. Casa é sua, você está convidado sempre que quiser vir, né, Luciano? Pode vir. Traz churrasqueira. Deixa comigo. Entendeu? Umas boas que nós fazemos. Se tiver, por exemplo, alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa nova, alguma coisa assim que você acha que é legal a gente passar aqui, né, Luciano? Pode vir, viu? Não, a gente certeza. falou sobre processo produtivo, questão de segurança, mas tem muito mais. O dia que você quiser vir falar aqui, você falou, eu quero ir falar. Aí o problema é seu, ele vai deixar aberto. Porque esse bate-papo é muito importante. Sim. Tá? Aqui foi o que eu falei, a gente é aberto assim, a segurança do trabalho, porém, existem temas que ela envolve a segurança do modo indireto, que é esse tema de hoje. Não é, vocês falaram, eu não sou especialista em segurança do trabalho, mas você está envolvido em processo de fábrica que envolve não só máquina, como pessoas. E o que envolve pessoas, envolve segurança do trabalho. Sim. Entendeu? Então é importante. Eu te agradeço de coração. Um prazer te conhecer. Vamos trocar contato agora já. Sim, com certeza. E se precisar de mim para alguma coisa, estou à disposição. E a casa aqui é tua. O Marquinhos não manda nada aqui. Quem é esse Marquinhos? Ele só está sentado ali. Ele só está ali viajando. Ele só tá ali. A casa é tua, cara. Você vem para cá o dia que você quiser. Ô Douglas, eu tô com ideia assim. Da gente fazer um bate-papo sobre isso. Beleza, a gente troca ideia. Vê a agenda. Você vê a agenda e vem aqui e pau no gato. Não, perfeito. É isso aí, entendeu? Beleza. Vamos fazer um brinde Vamos lá. Ao nosso podcast 100% no alvo. Um brinde a nós aí, certo? Eu agradeço você também, como eu já te falei antes. Pessoal que está em casa assistindo. Ó, pessoal. Vocês têm que ajudar a gente, vocês estão muito devagar, viu? Se inscreva, ativa o sininho lá e like. Curta, compartilhe, né? Que é importante isso. Eu falei presente de Natal, se não tiver 1 milhão de inscritos e 4 milhões de visualização, é pouco, hein, Douglas? Entendeu? Se tiver, então a gente traz o Papai Noel aqui para conversar. Vamos falar de segurança. Vamos falar de segurança. Vamos ver o seu trenó como é que tá. Aí, questão do espaço confinado. Espaço confinado, trabalho em altura, choque elétrico. Examiné, espaço... Dá uns 2 podcasts para Dá uns dois A gente podcasts. virar o 2023, 2024 falando com o Papai Ele Noel. é R12, né? Tem o trenó que voa aí. Tem, né? Exatamente. 17, ergonomia. Ergonomia, não, para, porque não vai nem querer sair do Polo Norte mais. Não vai. Tá bravo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente agradece aí por mais esse podcast nosso. Esse tema maravilhoso aí, com o nosso amigo engenheiro de produção Vandelson Araújo de Souza. A gente fica lisonjeado por você ter vindo aqui, cara. Perdi o teu tempo, você podia estar com a tua família, podia estar com um churrasco, podia estar no restaurante almoçando, jantando. Mas, enfim, você perdeu o teu tempo de vir aqui para poder compartilhar com a gente essa experiência tua. Isso é muito importante, a gente gosta demais e já criou uma amizade. Com certeza. Tá bom? Quer deixar alguma mensagem, Vandelson? Eu quero agradecer vocês, é claro, pela oportunidade, né? Acho que quem deve se sentir honrado aqui sou eu, pelo convite, né? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, quem está aí do outro lado vendo a gente, né? Que aqui a gente traz um ponto de vista e discute sobre ele, né? Eu costumo dizer sempre, esquece certo ou errado, a não ser quando a gente está falando de norma de segurança. Aí tem o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Mas de aspectos, né, de liderança, de vivência, de técnicas, né, de relacionamento, enfim. Isso tudo é ponto de vista. Né? Então eu tenho o meu, aí tem o assunto, como o Luciano trouxe, da modelagem. Então espero que nós três, de alguma forma, possamos ter ajudado o pessoal aí, né?
Que é a Com intenção. certeza, a intenção nossa é sempre essa. E tá? enriquecer, né, com algum tipo de Isso. conhecimento, né, e tudo mais. Agradecer a minha esposa, que veio aqui, a Lara, muito obrigado. E o Marquinhos, né, Marquinhos? Valeu, obrigado, viu? Pessoal, é isso aí? É isso aí. Fechou? Fechou. Um abraço, irmão. Valeu. Valeu, brigadão, viu? Valeu, Douglas.